É quinta-feira, é dia de live da tia Felícia, entrando agora ao vivo. Deixa eu fixar logo o nosso tema de hoje, Universo Azul. Boa tarde, dicas e orientações. Fixando o tema de hoje, gente. Aos pais e profissionais. Deixa eu ver se ficou legal. Legal, vamos lá. Ok, fixar o tema. Fixado. Que bom, Demi, um abraço. Maria Lima, um abraço. Nosso convidado de hoje é o professor Wilson Cândido Braga, já está aqui com a gente, o nosso professor, o nosso terapeuta ocupacional, o nosso diretor da editora Estímulos, o nosso escritor, né? O Wilson é um querido que vem nessa tarde conversar conosco sobre esse tema, Universo Azul, dicas e orientações aos pais e profissionais. O Wilson é maravilhoso, gente. Vocês vão ver quanto domínio o nosso querido tem desse assunto. Por isso, Andressa, Erlane, Kátia, vamos lá, vamos pegar o nosso aviãozinho, João Pedro, vamos pegar o nosso aviãozinho e vamos compartilhar com os nossos contatos. O Wilson já está na nossa audiência. Eu já vou chamar o Wilson, ele vai me enviar uma solicitação e ele já vai estar conosco. Então, Rafaela, João, sejam todos bem-vindos. Cida, Andressa, sejam bem-vindos. Demi, aquele abraço a todos os amigos, pacientes da tia Felícia que estão aqui. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Me digam, oi Wilson, vou te chamar. O som está bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu... Me digam se vocês estão conseguindo me ouvir. Perfeito, sim, tá ótimo o som. Beleza, a imagem tá ok, gente? Também tá ok a imagem. Podemos chamar o nosso querido dessa tarde. Deixa eu ver aqui. O Wilson. Vamos dividir a telinha com muita honra com o nosso querido Wilson. Olha Olá. aí, o Wilson já conosco nessa tarde. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós estamos aqui nessa tarde para conversarmos um pouco sobre o Universo Azul, para contribuir com as famílias, com os profissionais. Eu já falava, Wilson, antes aqui, você estava na nossa audiência, do seu grande domínio em relação a esse assunto, de toda a sua experiência, da sua formação. Quero lhe agradecer por ter aceito o meu convite. Gratidão mesmo a você. E vamos beber dessa fonte, gente, nessa tarde. Vamos pegar o aviãozinho, compartilhar. Nosso amigo querido já está aqui. Tapete vermelho para o Wilson. Solte o verbo, meu amigo. Obrigado, querida. É um prazer colaborar sempre, especialmente quando a gente fala de autismo, de inclusão ou de diversidade, nesse contexto ainda de busca por esse espaço comum a todas as pessoas, né? Como você já havia colocado, eu sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou escritor, hoje sou diretor da Mais Estímulos e coordeno também um polo de pós-graduação pela Faculdade do Macício Baturité, e aos sábados no Colégio Pia Marta Montese. Sou autor desse livro, que acho que a maioria já conhece, que é o Autismo Azul e de Todas as Cores,
Tem um capítulo também nesse livro, que foi de um grupo de estudos da UFC, sobre educação inclusiva e educação especial, e tem um segundo livro saindo agora, depois da pandemia, depois da quarentena, eu espero que saia, que é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Então, trabalhei durante 21 anos para a Rede Estadual do Ceará, nesse movimento de inclusão, dentro do centro de atendimento voltado a pessoas com deficiência e a formação de profissionais também. Então, hoje vou conversar com vocês sobre autismo, esse assunto que a gente incansavelmente repete enquanto caracterização, né, que vale sempre a pena repetir para que a gente, de posse dessas informações, consiga olhar para esse sujeito de uma forma diferente. Sim. Wilson, meu querido, logo no início da nossa live, a gente tem aqui uns rituais maravilhosos, que é, por exemplo, agora eu desativei os nossos comentários, por quê? Porque nós vamos fazer a nossa foto oficial da nossa live. Por quê? Porque tanto os meus seguidores como os seus seguidores, eles compartilham, viu, gente? Não esqueçam de compartilhar. Prepara aí vocês para fazer o mesmo print, compartilhe, me marca também o nosso amigo, que para a gente é um feedback muito maravilhoso do nosso trabalho. Prepara isso para sair abafando no nosso print agora. E vocês, galerinha, prepara. Mais um. Que maravilha, gente. Olha, esses livros que o Wilson está mostrando da autoria dele, ele vai sim me mandar as capas e eu vou colocar nos meus destaques e nos meus stories para que vocês possam adquirir, fazer a aquisição dessa leitura maravilhosa. Wilson, agora eu vou ativar aqui os nossos comentários, porque com certeza o público aqui adora mesmo participar e a gente está aqui para isso. Meu querido amigo, toda a honra em tê-lo aqui nesta tarde. Você é maravilhoso. Obrigado, mesmo, né? E agora nós vamos beber dessa fonte. Seja à vontade, meu amigo, para compartilhar conosco esse universo azul. Bom, antes de falarmos um pouquinho sobre essas dicas, né, e orientações às famílias, especialmente nesse momento em que muitos pais estão dentro de casa, estressados, ansiosos, sem saber o que fazer, muitas crianças ainda mais estressadas e ansiosas, independente de ter ou não o autismo como característica, estão aí buscando por orientações, especialmente nesse movimento em que a gente tem observado de forma muito improvisada, que é esse modelo de atendimento à distância, de aulas remotas, que é uma angústia para as famílias, porque muitos pais se veem até na posição de professor para dar suporte a essa criança, quando muitas vezes nem formação para isso alguns têm, né? Então, a inquietação maior é o que eu devo fazer nesse contexto domiciliar, né, já depois de 2 meses de isolamento social, frente à minha criança com autismo, especialmente. Porque os neurotipos encontram uma forma qualquer de passar o tempo e de se reorganizar frente a essa mudança, mas os autistas têm essa dificuldade maior em quebrar esse padrão de rotina, a gente já sabe disso, nunca é demais repetir por uma dificuldade na flexibilização mental, sair de uma rotina confortável, onde ele já sabe o que vai fazer e como vai acontecer, para um novo momento em que ele está dentro de casa, que não pode sair, que não entende porque não pode sair, né? Sim. Porque quer brincar, quer ir para a rua, quer ir para o atendimento que ele tinha semanalmente. A rotina, né, Will? A rotina normal, né? Algumas crianças demoram a entender. O autista demora mais ainda por uma infinidade de motivos, né? Sim. Pode fazer as suas colocações, quando você achar necessário, tá? Oi. Tem alguma Ótimo, isso. Só a gente aqui agradecendo, porque já tem muito carinho aqui pra gente. A Manuela Lucena, um grande abraço. Você é muito querido, viu, Wilson? As pessoas mandam muito carinho aqui para você. Aninha, boa tarde. Gente, sejam bem-vindos todos. Nós estamos aqui agradecendo mesmo a presença de todos aqui conosco nessa tarde. Podem fazer também as perguntas. Se quiserem utilizar a caixinha de perguntas aqui,
O professor Wilson está aqui conosco também nesse momento para compartilhar. E olha, a experiência do Wilson é fantástica mesmo. Eu tenho, assim, um orgulho de tê-lo aqui nessa tarde, porque realmente a dúvida que você tiver, ele é mais do que preparado para tirar. E nós estamos aqui compartilhando com vocês sobre o universo azul. De repente, essas crianças, dentro do espectro autista, tiveram que ficar dentro de casa e, de certa forma, parar todo o seu tratamento, todo o seu acompanhamento multidisciplinar, toda a rotina que eles tinham. Wilson, já com 60 dias, né? Claro que a gente não tem condições de prever um prognóstico disso tudo, porque é inédito o que nós estamos vivendo. Nós temos, como profissionais da saúde mental, a condição de termos uma ideia, imaginarmos o que pode ocasionar aos nossos pacientes, né? No caso do universo azul, Wilson, esse distanciamento social, quais são os possíveis prejuízos nesse todo, né? Desse conjunto de rotina que eles perderam nesse momento? Vamos começar dizendo que a gente vai ter uma regressão em algumas conquistas, tanto por parte da escola em relação a esse aluno com autismo, quanto por parte das equipes multidisciplinares também com relação ao atendimento. Então vamos ter uma dificuldade pós-pandemia em ter essa criança funcionalmente aceitando voltar para a escola, como ela já tinha construído esse hábito rotineiro, né, esse ritual diário, de todos os dias, naquele mesmo horário para a escola. Eu vou ter essa família talvez com dificuldade frente a esse movimento de retorno. Vamos ter dificuldades com retorno aos atendimentos, porque, de novo, 2 meses é tempo suficiente para você também ritualizar um novo comportamento. Já temos crianças que não querem sair de casa, que já tinha essa dificuldade em sair e agora ficou mais acentuado, né? Então, eu acho que a preocupação inicial vai ser o resgate do atendimento e da escola para aquele movimento que até então já vinha acontecendo dentro da considerada normalidade. Então a gente vai ter algumas crianças com regressão nesse sentido. Por outro lado, a gente também tem que enxergar pontos positivos nisso, né? Eu acho que a gente vai ter aí um elo afetivo muito maior entre pais e filhos, apesar do estresse, da ansiedade. A gente vai ter aqueles relatos de famílias que passaram mais tempo em contato afetivo com seus filhos, que aprenderam a brincar com seus filhos, levando a essa possibilidade de uma estimulação para o brincar funcional, né? Que é o que a gente tinha pelas ocupações diversas. Muitas vezes os pais não tinham muito tempo para esse brincar pontual com seu filho, e talvez nesse movimento, dentro de casa, com mais tempo, isso possa ter melhorado. Ou não. A gente também não vai afirmar que todos os casos tenham funcionado dessa forma. Vamos ter aí também algumas questões importantes para se levantar, que é a continuação daquilo que era realizado formalmente naqueles espaços de atendimento e de escolarização, que ou continuou-se de uma outra forma em casa, ou não se continuou. Né? São duas possibilidades. Ou a família encontrou uma forma do jeito dela de estimular, e isso garantiu a permanência daquelas conquistas, ou a família não soube o que fazer, ou não sabia como conduzir, e acabou utilizando de outras ferramentas que, em vez de favorecer, acabou gerando aí outras dificuldades. Por exemplo, nós temos hoje uma grande preocupação, Felícia, com a questão do uso tecnológico por parte das pessoas em geral. Por parte das crianças e adolescentes neurotípicos, a gente já tem dificuldade em controlar esse uso do computador e do celular. Por parte das crianças com deficiência, em especial crianças com autismo, a gente tem visto aí esse celular e esse tablet se transformando em chupeta eletrônica, em uma ferramenta de controle comportamental para essa criança, gerando um outro prejuízo, que é a preocupação maior dos pais, que é o isolamento social dessa criança e a dificuldade cada vez maior de comunicação e de interação com as pessoas, porque passa mais tempo agarrado a esse equipamento. E nesses 2 meses a minha preocupação é quanto tempo se ficou usando esse celular. Se a gente ficou muito tempo, imagine aquela mãe que já é estressada, tendo que dar conta de outros afazeres de casa, da alimentação de outros filhos, né? Com aquela criança dentro de casa, manhã, tarde e noite, ela se viu ali sem saída e acabou utilizando
também dessas ferramentas como forma de melhor deixar ela ali comportada enquanto ela tem que fazer outras questões. A gente não está aqui julgando, a gente está levantando preocupações, né? Claro. Sem contar, Wilson, que tiveram muitos pais que logo no início, sim, tiveram aquele momento de parada mesmo, porque ninguém sabia para onde ir, nem quando ir, nem como ir, né? Foi um convite imposto a todos nós. Fiquem em casa, né? Então, aquele primeiro momento, nem as próprias empresas, ninguém sabia exatamente como se organizar. À medida que as etapas e as prorrogações na quarentena foram acontecendo, as pessoas foram encontrando ou adequando formas de enfrentar esse momento sem zerar totalmente a sua produtividade. Sim. Então, veio a outra etapa, onde os profissionais tiveram que dar continuidade às suas atividades em home office. Eu acredito que isso acentuou bastante, né, vários comportamentos disfuncionais, como o uso abusivo dos eletrônicos, né? Alimentou mais ainda, né? Estimulou e, na medida em que eu não desenvolvo uma rotina, né, na medida que eu não estabeleço, eu não elaboro com o meu filho essa rotina, ele fica mais vulnerável a buscar algo que está mais de imediato, que está mais pronto naquela hora, que é o eletrônico. Então, o que eu tenho orientado, o Wilson, é que a gente gaste tempo com a rotina, porque a rotina é a garantia da mínima organização para que a gente possa minimizar as regressões que você colocou tão bem, né? E a rotina também é uma ferramenta que vai nos ajudar nesse retorno, nessa pós-quarentena. Porque se eu mantive o mínimo de rotina com essa criança, sugestivamente eu posso dizer que essa criança vai ter uma facilidade maior do que aquela que ficou sem borda, que ficou totalmente solta. Essa família também, porque a gente foca muito na criança, mas todos nós, em todas as nossas áreas de atuação, vamos fazer esse processo de retomada. Então, nós estávamos num ritmo e nós não sabemos exatamente, nós vamos testando, nós vamos ajustando nesse retorno como é que a gente vai se readequar, se reinventar. Porque nós estamos passando por um processo, Will, que eu costumo dizer que é uma oportunidade da gente reescrever, reeditar a nossa própria história, né? Da gente ter aquele momento conosco e, poxa, quando isso tudo passar, alguma coisa eu quero ter mudado. Não sei o que é, mas alguma coisa eu quero fazer diferente. Descobrindo possibilidades, porque a gente também, frente a tudo isso, está descobrindo outras possibilidades de trabalhar, de não se manter parado, de continuar estudando de qualquer jeito, né? Quando eu coloco essa questão tecnológica, eu não estou em nenhum momento, e eu quero que as famílias entendam isso, não estou condenando esse equipamento. Pelo contrário, ele é muito feliz na sua utilização, mas dependendo de como essa utilização vai acontecer, né? Eu tenho orientado muito assim, cuidado com o tablet e o celular para você não fazer um uso inadequado e, em vez de ajudar, você atrapalhar. Por exemplo, você vai para o atendimento ou para a escola com essa criança no carro com o tablet na mão. Você chega lá fora do atendimento, enquanto espera, ela está no tablet, usando o tablet o tempo inteiro. Quando ela for entrar, possivelmente ela não vai poder entrar com o tablet. Ela vai se desorganizar. E aí quem vai atender, em vez de passar 40 minutos estimulando aquilo que é necessário, vai passar 40 minutos tentando reorganizar a criança para começar um trabalho que acabou o tempo e não começou. Tá? É uma possibilidade em que a gente está fazendo uso desse recurso para tentar se reinventar, lógico, para ser orientado no atendimento. Em alguns casos, o atendimento não vai acontecer virtualmente, porque é complicado você fazer diretamente com a criança, mas eu tenho que orientar a família nesse sentido.
Mas Sim. até esse momento de orientação, ele é um momento pontual, ele tem um horário e tem um tempo. A Tá. preocupação que a gente tem é quanto tempo a criança fica com esse aparelho, mudando de um aplicativo para outro o dia inteiro, sem persistência naquele que ela identificou como interessante a ela, gerando inclusive uma dificuldade em lidar com frustrações. Porque por que ela gosta Sim. tanto? Por que ela gosta tanto do celular? Porque ela entra num joguinho, se o joguinho não agradar, ela muda para outro, e muda para outro, e não Sim. persiste. Né? Então, tudo isso tem que ser Sim. observado para a gente não ter esse equipamento contra, mas sim a favor desse desenvolvimento. E esse reinventar-se realmente é a necessidade, como você bem colocou. A gente não teve a antecipação que a gente oferece ao autista quando vai mudar alguma coisa. A gente foi pego de Sim. surpresa, vamos ficar em casa, a gente esperou que fosse voltar no dia X e acabou, e já vamos aí E para como... mais de 2 meses. E talvez ainda mais um tempo ainda. Eu acredito que até final de junho a gente ainda está gradativamente Sim. voltando aos movimentos de uma Sim. forma diferente. Voltando ao Sim. movimento de aula assustado, preocupado em Sim. excesso, né? Com Sim. uma certa semelhança com toque. A gente está com medo de olhar para as pessoas, de pegar nas pessoas. E nesse contexto aí, em tratando do autismo, toda a atenção será bem-vinda. Por exemplo, eu tenho uma mãe que me manda mensagem dizendo assim, o que é que eu faço porque ele não quer usar a máscara e não quer usar o álcool gel, que é uma orientação simples que a gente tem que corrigir. Sim. Não há necessidade de você impor essa máscara a essa criança de casa se ela não está saindo para contato com outras pessoas. Não é necessário esse álcool gel dentro de casa se ela pode lavar as mãos com água e Sim. sabão. A gente está tendo Sim. essa orientação e parece que ela está sendo compreendida de uma forma diferente. E uma outra orientação interessante: vai sair para algum lugar de máscara? Vamos ser criativos, a hora de se reinventar. Vamos transformar essa máscara a partir daquilo que interessa à criança. Se ela gosta de carro, vamos desenhar um carro nessa máscara. Vamos fazer de conta que essa máscara. Vamos usar o hiperfoco a nosso favor. Nesse Isso, momento, hiperfoco. Top. a gente tem que aproveitar isso. A criança com autismo só Isso. será de fato envolvida com você quando ela perceber que você está dentro do que interessa a ela também. Eu digo sempre Do nas minhas universo. conversas, o caminho inicial é o hiperfoco. Não tem como Isso. desmerecer. Comece por ele. E você, ao começar por ele, você vai colocando dentro dele tudo aquilo que você acha que é necessário. Daqui a pouco, o hiperfoco fica de lado e você já tem um repertório imenso de possibilidades que não é mais o hiperfoco. Pode Ô, falar, Felipe. Wilson, eu sei que você também é um grande educador. Então, assim, gente, nessa tarde a gente já deu aqui várias dicas. Eu falei da importância da rotina, justifiquei. Nós falamos do tempo dessa e quando esse uso do eletrônico ele está contemplado na rotina, há um benefício nisso, a gente consegue usá-lo de forma positiva, ao Sim. nosso favor. O professor Wilson também estava colocando em relação ao universo peculiar dos autistas, um grande trunfo que nós temos na nossa mão, que é começar o trabalho pelo hiperfoco. Nós temos aqui também vários educadores, um grande beijo aí o pessoal da MS Desenvolvimento, do Dr. Sávio, que está por aqui, e da Mariana, maravilhosa. Então, assim, nós temos aqui também vários educadores, Wilson, que ficam meio que aflitos com esse retorno das crianças, principalmente das crianças específicas que precisam dessa atenção diferenciada, né? Então, assim, Wilson, é importante a gente valorizar muito o trabalho dos professores nesse momento. Sim, sim. Tem sido, assim, de grande valia para as nossas famílias, tem ajudado também na organização dessa rotina e, principalmente, o Wilson, a gente fala aqui com muita familiaridade com o tema, hiperfoco, com a nomenclatura, mas algumas pessoas que estão aqui na nossa live não sabem. De uma forma bem didática, explicativa, William, William, o que seria o hiperfoco? Vamos lá. Vamos chamar esse hiperfoco também de interesse monotemático. É aquele interesse que a criança que é para ela confortável, porque ela já se conhece, ela já investigou sobre ele, ela já aproveitou o máximo que pôde sobre tudo aquilo que aquele tema traz. Por exemplo,
Nós temos crianças com autismo que têm um apego exagerado ou um interesse muito repetitivo por robôs, ou por dinossauros, ou por carros. Então, esse hiperfoco é esse interesse muito hiperfocado, exageradamente hiperfocado, onde você centraliza toda a sua atenção nele, né, por um conforto qualquer que a gente muitas vezes não consegue explicar, mas especialmente porque, ao se identificar bem com esse elemento, e eu saber que eu tenho aí, enquanto função executiva, uma dificuldade nesse funcionamento para flexibilização, então, para mim, enquanto autista, sair de uma situação onde eu já conheço, onde eu já sei o passo a passo, eu já domino bem, para ir para uma outra situação muito bem, pode ser geradora de grande desconforto. É como você, eu gosto de dizer assim, é como você estar num barquinho no meio do mar, que você conhece aquele barquinho inteiro e de repente você cai no mar. Você cai num universo de estímulos que você desconhece e que para a pessoa com autismo, por não saber se autorregular, por não saber como flexibilizar essas mudanças de uma forma funcional, ela acaba gerando aí o que a gente chama de comportamento desorganizado, disruptivo, por não saber administrar o que é novo. Quando eu digo hiperfoco, é identificar o que é que chama de fato a atenção da criança. Isso. E assim, Wilson, o que é importante, Wilson, é que isso não é só para as crianças. Oi, Wilson, está me ouvindo? Oi, Wilson, você está me ouvindo, querido? Vocês estão ouvindo o Wilson, gente? Aqui para mim tá ok. Tá ok, Wilson? Tá. De vez em quando a sua dá uma cortadinha. Eu não sei se para o público a sua fala também está cortando para mim. De vez em quando ela está cortando. Deixa eu tentar mudar aqui a internet, peraí, mas tá ok para mim aqui. Gente, por favor, vão dando aqui o retorno para nós, se vocês estão conseguindo ouvir bem. As explicações do Wilson estão assim maravilhosas mesmo. E como a gente estava falando, ele explicou muito bem sobre o hiperfoco. E assim, pronto, sim, William. O Wilson, aí, veja só, Wilson, aqui a Aninha, que é uma coordenadora maravilhosa de educação infantil, né? Ela pergunta assim, no retorno das aulas, como a escola vai poder ajudar? Inicialmente, o Wilson, eu acho que as famílias e as crianças vão retornar muito assustadas, muito temerosas, porque nós viemos de um momento inédito nas nossas vidas. Então, muita gente vai desenvolver também, existe a possibilidade de desenvolver um estresse pós-traumático. Sim. Né? Como você mesmo colocou, nesse tempo foi tempo suficiente para as crianças desenvolverem outros hábitos. Então, se uma adaptação escolar, principalmente na educação infantil, é algo que requer a atenção e requer a disposição de toda a equipe, agora mais do que nunca, porque as crianças estavam numa adaptação de início de ano, quebraram isso de forma abrupta, tiveram seus vínculos, de certa forma, enfraquecidos em relação ao social, aos vínculos sociais, né? E agora vão retornar pós-pandemia. E esse retorno, eu penso isso, que a gente, tanto da área da saúde como da área da educação, tenha que ter muito equilíbrio e tranquilidade para conduzir e orientar essas famílias e essas crianças. Porque quando eu coloco, usando o que a gente vinha explicando, um hiperfoco na questão do risco de se contaminar, né? Eu, de certa maneira, não colaboro naquele momento com esse processo. Eu não estou desprezando todo o cuidado que a gente tem que ter, mas a forma lúdica desse autocuidado ser passado vai ser absorvido de forma mais leve, independente da criança estar no espectro autista ou não. A família vem aflita, a criança vem aflita, a escola é a unidade soberana da socialização da criança, nós sabemos disso. Então, nós, profissionais da saúde, que vamos receber essas crianças, acolher essas famílias, nós, profissionais da educação, nós temos que, primeiro, planejar um retorno leve, um retorno lúdico e um retorno psicoeducativo. Não é isso, Wilson?
Você concorda, meu amigo? Sim, sim. Vamos pensar, por exemplo, Felícia, quando você inicia um ano letivo, posterior a um mês ou mais de férias. Então a gente tem crianças que estão ansiosas para voltar, mas temos crianças que passam 2, 3 semanas chorando porque começou o ano letivo e ela precisa se acostumar com aquele movimento do retorno, né? Pelo hábito construído frente à família, tudo aquilo que a gente já falou enquanto aproximação afetiva. Nós vamos viver a mesma situação agora. Vamos ter um retorno que não foi férias, mas foi tipo férias forçadas, né? Lógico que estava tendo contato virtual com o professor, com atendimento, mas não estávamos presencialmente convivendo com as crianças, com aquele movimento da escola, com o tempo da escola, com aquela rotina, né? Aquele ritual todo que a gente faz quando tá na vida escolar. Então, como você disse, a escola precisa, mais do que nunca, entender que ela vai ter que buscar por ferramentas de conquista para todas as crianças. E para essa com autismo vai ser uma ferramenta a mais. Por isso que eu usei o hiperfoco. Vamos ter que atrair essa criança de alguma forma. E esse exercício não vai ser só da escola. Ele vai ser de pai e mãe também, que vai ter que começar o movimento antecipatório de aviso para essa criança que a vida rotineira dela, até então interrompida, vai voltar, que ela vai frequentar a escola de novo e ela vai ter dificuldades, ela vai se desorganizar, ela vai chorar, porque é um longo período afastado, né? A mesma situação vai acontecer nos atendimentos. Ela não vai querer entrar na sala, ela vai ter resistência, uns mais, outros menos, uns nem tantos, né? Mas é um movimento que a gente nem pode prever como será, porque cada um, na sua singularidade, vai se apresentar de forma muito distinta. Alguns não vão ter problema nenhum com o retorno, já estão ansiosos demais por esse retorno. Outros vão ter problemas diversos, que vai demandar muitas vezes paciência da família, em ter que ficar um pouquinho lá para que ele consiga gradativamente ir se acostumando. E em se tratando do autismo, falar de rotina, de quebra de rotina, ou de mudanças de rotina já construída, é um exercício que demanda de nós aí paciência e persistência, né? Para que a gente também não ceda e não desista fácil, para que, oferecendo ali o que é mais confortável naquele momento, mas oferecer o que é necessário. E nesse sentido aí vamos precisar de todo esse trabalho, tanto em casa, para antecipar e preparar essa criança para esse movimento de retorno, quanto da escola em criar ferramentas de atração, de acolhimento lúdico. Os primeiros momentos serão realmente de mostrar aquele espaço como um espaço agradável, acolhedor, para que a criança se sinta motivada a ir para esse espaço, porque a gente vai ter grande resistência. Estabeleça, né, Wilson, restabeleça essa relação de confiança, né? Refaça a rotina mesmo, né? Refaça e, de certa forma, reconstruir a criança com o universo escolar, a criança com a socialização, né? Esse retorno, ele vai, de certa forma, exigir, eu costumo dizer que os adultos, eles assumem nesse momento esses agentes reguladores, né? Que ajudam, que facilitam os processos primários, iniciais dessas crianças ao retorno às suas atividades. Agora, o que você falava que é importantíssimo, Wilson, é a gente considerar a singularidade de cada um. Eu acredito que 2 fatores eles dificultam muito nos processos de adaptação. O sentimento de culpa das famílias e as comparações, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um possui a sua subjetividade e cada ser é uma celebridade. Para mim, assim, no treino comportamental, Wilson, a gente sempre orienta, eu sou psicóloga comportamental, que seja feito gradativamente, respeitando a janela de tolerância de cada criança, de cada família. Nós temos que ter isso em vista. Eu sei, não estou dizendo aqui que no coletivo da escola é fácil a gente fazer isso. Não é, porque nós estamos dentro de um universo coletivo. No entanto, as nossas escolas estão cada vez mais com equipes mais completas, com equipe mais capacitada para realmente, naquele momento,
desenvolver uma força-tarefa que possa conduzir esse processo de retorno de uma forma satisfatória. Eu pego a sua fala no sentido de ter cuidado com essas cobranças, né, essa culpabilização e, acima de tudo, essas comparações que muitas vezes, culturalmente, a gente naturalmente se pega fazendo, e eu oriento muito as famílias nesse sentido. Primeiro, o professor não pode comparar nenhum aluno com outro aluno. Essa comparação vai deixar sempre alguém na condição de superioridade ou de inferioridade. E em se tratando de uma criança com alguma dificuldade, comparar essa criança com alguém que não supostamente não tenha nenhuma dificuldade é uma comparação injusta. Ela tem que ser comparada com ela mesma, observando o que ela tem conseguido, o que ela pode conseguir, para que você consiga ali apontar ganhos ou não. Gosto muito de usar essa mesma fala no contexto familiar, para ter cuidado com essas cobranças, independente do autismo, de não comparar um filho com o outro, porque são sujeitos na sua singularidade, como a gente já colocou. E um ponto muito interessante que a gente tem que trazer aqui, especialmente nesse momento em que os pais estão estressados, estão ansiosos demais, realmente a tolerância de vez em quando esgota, porque não deve ser fácil 24 horas, dependendo de cada estrutura familiar, de cada contexto familiar, de cada espaço nesse domínio familiar, como as coisas têm acontecido. Mas eu gosto de Costa Maria Regina, Wilson, está dizendo que eu não sei. Costa Maria Regina, é o meu vídeo que está embaçado ou é o vídeo do professor? Não, aqui para mim tá normal, o meu e o seu. Tá normal? Tá normal, Okay. Para mim tá. Tá normal? Ok, vão dando aí o feedback pra gente. Pronto. E aí, retomando, quando eu falo para a família, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, eu acho que uma coisa é fundamental, entendendo ser pai e mãe, o cuidador do seu filho. É preciso que esse casal ele esteja bem para oferecer o melhor para o seu filho. É preciso que ele encontre uma forma de se cuidar para oferecer cuidado. Porque a gente tem essa preocupação. Quem cuida de quem cuida? Né? E quando eu digo não compare seu filho, mas também não esqueça que você tem outros filhos, porque a gente também tem essa prática muito observada do pai ou da mãe de uma pessoa com deficiência se focar tanto nessa que esquece muitas vezes a outro filho, de se envolver com outro filho, e isso gera muitas vezes um mal-estar, porque outra criança, dependendo da maturidade, também não entende muito bem esse movimento de achar que o pai está dando atenção ou não, né? Mas é importante que haja esse cuidado aí, porque a gente vai, como eu disse, todos nós estamos estressados. É lógico que uma família que tem um filho ou dois dentro de casa, ou até mais, ela vai estar mais ainda por uma infinidade de fatores. E sem contar naquela família que muitas vezes nem o essencial para se manter nesse período de isolamento dentro de casa ela tem. Eu tenho visto aí alguém orientando sobre jogos para comprar. A hora não é de comprar nada. Para quem está dentro de casa e tem dificuldades com o básico, a hora é de se reinventar mesmo. É usar o que você tem dentro de casa, é aproveitar o que tem dentro de casa. É ócio criativo, né? Vamos criar possibilidades, porque a gente vai ter aí ainda um grande exercício que é voltar à nossa vida normal. E em se tratando do autista, a gente vai quebrar de novo uma rotina que foi criada há meses. Bem ou mal, a rotina foi criada. Ele já entendeu que não pode sair, ele está dentro de casa. Ele já entendeu que não pode ir para a rua quando a mãe vai para o supermercado, porque ele pode adoecer. Ele está ficando a contragosto, mas ele vai precisar agora sair de novo. E é nesse sair de novo que a gente tem que, mais uma vez, se reinventar. Eu trago uma preocupação, Felícia, que tem me deixado às vezes inquieto. Esse movimento que a gente tem de aulas virtuais, de oferecer atividades pedagógicas ou até do atendimento mesmo dos pais que estão em casa, é positivo para que a criança não fique sem, mas é perigoso demais. É perigoso demais porque a gente está transformando esse espaço domiciliar, 24 horas do dia praticamente, com um espaço de aula ou de atendimento. E é uma outra preocupação que eu trago. Nossas crianças com deficiência podem ter dificuldades mais tarde por antipatizar o atendimento e a escola, porque ela vivenciou durante 2 meses isso bombardeado dentro de casa, porque muitos pais às vezes não entendem o limite do que é estimulação. Né? A gente entende que quando se vai para a clínica é 1 ou 2 vezes por semana, 40 minutos, dependendo do atendimento que ela vai receber. E eu estou tendo isso muitas vezes dentro de casa sem
sem uma mensuração de tempo. É o tempo todo estimulando que ele está dentro de casa, porque não está podendo sair. E quando essa criança voltar, ela não vai antipatizar o serviço que ela vinha semanalmente fazendo, uma, duas vezes. É tanta atividade pedagógica em casa que ela está estressada em aplicar, dá uma antipatia em relação a isso. É uma preocupação que eu acho que a gente tem que observar, porque enquanto alguns vão lidar muito bem com isso, vai ter outros que não vão trabalhar tão bem. E isso me preocupa, porque a gente está transformando. Tem até um comercial que passa na televisão e eu critico cada vez que passa. A nossa casa é academia, a nossa casa agora é escola, a nossa casa agora é a nossa casa é nossa casa. A nossa casa é a casa. Está transformando a escola, e essa criança está sendo bombardeada e cobrada de uma forma não pedagógica, não didática. E ela vai voltar para esse espaço escolar e para o atendimento, possivelmente com algumas resistências. E isso me preocupa, porque a gente vai ter aí, além da reconquista, né, para atrair, a gente vai ter aí que transformar de novo esse espaço em um espaço não aversivo frente àquele bombardeio que ela sofreu durante mais de 2 meses em casa, que é o que está acontecendo com algumas famílias. Algumas não, mas outras não estão entendendo o que é esse estimular em casa, estão entendendo o que é o tempo inteiro, atividade pedagógica, manhã e tarde, tem aula da escola que é manhã e tarde. Tem criança que assiste a aula de manhã e quando o pai chega à tarde ou à noite em casa depois do trabalho, porque eles estão trabalhando, tem que sentar com ela para assistir a aula de novo. Então, se as neurotípicas estão sendo bombardeadas quase o dia inteiro com a mesma aula, imagine as crianças com deficiência que não têm essa tolerância. E a gente sabe que a tolerância de alguns com autismo pode ser muito pequena se o assunto, se a abordagem não for interessante a ele. Por isso é uma preocupação que eu trago para a gente refletir, que a gente pense na reconquista, mas também pense em, de novo, transformar esse espaço, nesse movimento de reconquistar a criança, em um espaço que não se assemelhe àquele de cobrança excessiva de pai e mãe em casa, que é o que está acontecendo com algumas famílias. Tem pais já estressados, porque até conteúdos pedagógicos ele tem que entender para acompanhar o filho, porque virtualmente não dá para ter esse retorno 100%. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Essa reflexão é muito pertinente, Will, se nós retornamos. Gente, muita gente perguntando se nós vamos deixar a live salva. Sim, gente, a live vai ficar salva no IGTV da Tia Felícia. Vocês podem pegar, assistir novamente com calma, pegar a live e divulgar e mandar para quem vocês quiserem, como podem também, tanto para mim como para o professor Wilson, mandar as suas dúvidas, que não deu tempo da gente responder aqui. Fique à vontade, os nossos perfis são abertos, vocês têm total acesso, ok? A Ludmila Timbó mandou um beijo para o meu Joaquim de 9 anos. Muito obrigada, viu, Ludmila? E o professor Wilson trouxe uma reflexão muito pertinente nesse momento, em que, claro, nós não estamos aqui desmerecendo, nós reconhecemos o trabalho de todas as escolas e o grande desejo deles manterem esse serviço com qualidade para as nossas famílias. Porém, nós estamos falando de um público que nós chamamos até no tema da nossa live de universo azul, onde existem peculiaridades que precisam ser lembradas, que precisam ser consideradas. Sim. Fora isso, eu acho, Wilson, que essa sua reflexão ele vai cair novamente naquilo que a gente vinha alertando e que você falou tão bem, que é a questão do sentimento de culpa e principalmente do autocuidado. Sim. Eu dou o que eu tenho, o que eu não tenho, eu não posso dar. Então, eu sei que muitas vezes nós, mães, nos cobramos muito, independente das crianças, dos nossos filhos serem autistas ou não. Muitas vezes nós caímos na armadilha, Wilson, de dizer, só eu sei fazer, só eu consigo fazer isso, o meu filho só faz se for comigo. E vem um engano, vem um pensamento falso dizer para a gente que ser mãe boa é ser isso, né? Mas, na verdade, ser antes mãe boa para o meu filho é ser também uma mulher boa para mim, é estar de bem comigo, de bem com a minha mente, de bem com as minhas emoções, né? Então, a gente não pode cair nessa armadilha. Tá certo que se a gente delegar, pode ser que o outro não faça como a gente faz. Mas a gente precisa desse tempo
que o outro está lá fazendo essa atividade para um tempo nosso, um tempo só nosso, um tempo que o professor Wilson trazia como um tempo de autocuidado. Sim. Então, a escola, ela permanece oferecendo o seu serviço, né? A escola disponibiliza plantões que os pais podem tirar dúvida, podem ser orientados, dicas como eles podem acompanhar nesse momento. Eu mesmo, isso, junto com uma grande aluna sua, que é a psicopedagoga da Casa da Tia Feliz, a Alane Bezerra, que está Sim. aqui com a gente também, né? É a minha psicopedagoga lá na Casa da Tia Felícia. Nós desenvolvemos uma escala, né? E até liberamos numa live nossa, que era de desempenho, acompanhamento do desempenho das crianças nas atividades de casa, as funções cognitivas, só para o pai ter aquele material, aquela ferramenta de apoio, né? Agora, a gente se cobrar, a gente querer que nesse momento ser perfeccionista, não, é como se o meu filho estivesse na sala de aula. Nós não temos esse recurso, essa condição, mas toda postura de motivação, de encorajamento que você fizer ao seu filho nesse momento, mesmo que ele não consiga fazer todas as tarefas, e isso, gente, não é só para os autistas. Mesmo que ele não consiga fazer tudo, mesmo que ele não consiga assistir todas as aulas, nada de sentimento de culpa. Está tudo bem, nós estamos vivendo um momento atípico. Naquele momento que ele ficou, poxa, elogia, valida, encoraja. Sim. E você também, se você só pode dar aquilo como mãe, como pai, que bom, ele recebeu aquilo seu. Que maravilha que você teve aquele tempo. Então, às vezes, isso a gente faz 90%, mas o foco é nos 10% que nós deixamos de fazer. Verdade. É a cobrança, né? Você coloca uma questão interessante, é que, assim, primeiro, respeitar a tolerância e o limite de cada um. Valorizar mais os acertos, não ficar apontando só os erros, né? Acho que é uma questão que vale a pena a gente repensar. E tem uma fala inicial sua que é assim: meu filho só faz bem comigo, só eu que sei fazer melhor com ele. Cuidado com isso e se desfaça disso. Sabe por quê? Porque é necessário que você deixe o seu filho fazer, mesmo que errado. É necessário que você, de vez em quando, se afaste dele. Essa mesma fala vai para o cuidador que está acompanhando aquela criança, que não consegue ainda comer sozinha, se higienizar sozinha ou andar sozinha. É para fazer com ela e não por ela. Essa preocupação a gente tem trazido muito porque assim, as mães estão querendo que o filho mostre a atividade perfeita, que às vezes é ela que faz, e não a criança que fez. Né? Então, se o seu filho só faz com você, é uma preocupação que você precisa ter. Porque você não vai estar 24 horas do dia com ele, nem para a vida inteira com ele. Você tem que também delegar a outras pessoas, mas além de delegar a outras pessoas, delegar a ele também. Ele pode fazer... autonomia, né, Will? Exatamente, ele pode fazer se você oportunizar. A gente ainda tem essa culpabilização, que isso é fruto da Idade Média, de que o bichinho é coitadinho, é doentinho, ele não sabe fazer porque ele é autista. Ele é autista, ele tem dificuldade, mas a gente tem que enxergar inicialmente as capacidades. Qualquer intervenção, quando eu disse lá no início, a gente tem que usar o hiperfoco para chegar até a criança com autismo. Ok, mas a gente tem que começar a intervir pelas capacidades que ela tem. Ela não vai começar fazendo coisas que ela não sabe para se frustrar, não. Eu tenho que começar por aquilo que ela consegue para chegar onde ela não consegue. Porque se eu começar pelo que é fracasso, ela já vai desistir. E a gente tem que começar esse movimento dentro de casa. Não é para eu me sentir orgulhoso ou orgulhosa, porque meu filho só faz comigo. É preocupante, ele está dependente de você. Você tem que deixar ele fazer sozinho, se virar sozinho. Nem que você depois vá e faça por ele o restante, ou ajude no restante. Refaça com ele. Mas ele tem que se sentir participante do processo. A gente tem falado de inclusão, defendendo que a escola deve incluir, e eu gosto muito de trazer um conceito de inclusão que as pessoas às vezes até confundem esse conceito, porque incluir não é você estar na escola junto com os outros, não. É você estar na escola junto com os outros, sentindo-se parte desse movimento de estar junto com os outros, mas com investimentos que gerem sucesso. Como é que eu vou evoluir lá naquele espaço, tentando esse sucesso, se eu tenho o tempo inteiro alguém fazendo por mim? Que tipo de autonomia a gente está oferecendo a essa criança? Autonomia para se virar sozinho ou para depender de alguém? E quando esse alguém não está, gera em mim um outro problema, que é o não saber se virar, o sentimento de não competência para fazer aquilo. Então, a comida também é sobre isso.
Se em casa, nesse isolamento social, a família está fazendo pela criança, vamos começar agora a deixar ela fazer, né? Fazer junto com ela, porque ela vai voltar à sua vida normal, né? Sim. Todos nós vamos voltar e vamos ter mais uma preocupação que é aquela criança agarrada, é o chamado objeto transicional, né? Agarrada à mãe, que ela vai ter que encontrar alguma coisa para segurar. Aquela relação simbiótica, aquele fio, aquele cordão umbilical que não se passa aquela codependência emocional ali. Né? Mas Felícia, será que essa dependência é da criança com a mãe ou com o pai, ou é dos pais em relação à criança? É outro ponto a se refletir. Né? É por isso que eu costumo dizer que é uma codependência. Uma codependência. É uma retroalimentação. Retroalimentação, sabe? Wilson, eu gosto, é porque a gente vem de uma geração, né? Eu sou coroa, né? A gente vem de uma geração que a gente muito cedo ia para o mercado de trabalho, muito cedo a gente trabalhava, a gente estudava, a gente, né? E por a gente ter vindo dessa, eu acredito que a gente ter tido essa cultura, essa formação cultural, a gente se inventou, a gente se fez, se descobriu, pais, né? Muitas vezes super protetores. Também. Né? Também. A gente se construiu pais que, pronto, eu fico imaginando que eu tinha 11 anos e eu ia pagar as contas para meu pai no banco, numa boa e tudo, ia resolver as coisas. Eu tô com um filho de 9 anos, sinceramente, isso eu não deixaria. Eu não deixaria. É um movimento contrário, né? É um movimento contrário. Eu lembro que eu sou de uma prole de 10 irmãos, eu sou o mais novo dos 10. E eu lembro que eu, com 12 anos de idade, eu fazia matrícula na escola, eu ia comprar o material escolar, e porque me era dado essa responsabilidade no sentido de que você pode, vá lá, faça. Você sabe fazer? Vá lá, faça. Então, a gente está fazendo um movimento contrário, independente de ter um filho com deficiência ou não, a gente está protegendo de coisas que talvez não foram tão positivas. Dentre as positivas, tem alguma que não foi, e a gente está se agarrando àquilo que não foi positivo para proteger os filhos. E nesse sentido das deficiências, a proteção é muito maior. Né? Por toda uma história que a gente tem aí ao longo desse movimento de exclusão e de inclusão. E essa formação cultural que a gente tem. O tempo está quase acabando aqui, né? Está observando aí, temos 3 minutinhos. Deixa eu só completar aqui, gente, o que eu estava falando sobre essa questão da relação simbiótica, que o Wilson falava, dessa retroalimentação, dessa codependência emocional, que acaba gerando essa superproteção, esse medo de deixar ir, de fluir, de seguir o curso, né? De olhar, de supervisionar, de dar conselho à distância. Eu gosto muito isso de indicar uma leitura, que é a leitura que eu indico em consultório, que é separar, me larga, separar-me para crescer. É um livro assim bem chocante no tema. É bem sugestivo, né? Me larga, separar-se para crescer. Ou seja, a gente precisa, em algum ponto, fazer isso com os nossos filhos. Eu tenho um de 27 que já casou em dezembro. Então, assim, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas é cultural, né? É cultural. Em algum momento a gente vai ter que fazer, e a gente se preparando antes para isso, a gente desenvolvendo esses repertórios adaptativos desse comportamento, tudo fica mais fácil. É menos traumático, né? Ô, professor Wilson, meu querido amigo, eu queria lhe agradecer demais pelas suas contribuições nessa nossa tarde aqui na live da Tia Felícia, no nosso café gostoso, né? Então, gente, você que não segue ainda o professor Wilson, @Wilson Cândido Braga. Siga essa fera aí, né? Que ele tem muito aí para compartilhar conosco. Isso vai ficar salvo aqui, você pode compartilhar com todos os seus contatos, meu amigo. Muito obrigada. Por nada, querido. Eu que agradeço. Eu espero ter contribuído nesse bate-papo com você e com todos que estavam passando aí pela sala. E é sempre interessante falar desse assunto, até para que a gente não se acomode, vá deixando ele na gaveta, como alguns outros assuntos foram colocados. Que a gente continue falando de autismo, de deficiências, de diversidade, porque é o que faz parte do nosso contexto social, né? Qualquer coisa é só me procurar aí no meu canal no YouTube, estão lá todos os vídeos e lives gravadas, também no Instagram, e eu estou aqui à disposição sempre, porque precisar. Qualquer coisa é só chamar. Obrigado pelo convite, tá?
Wilson, por favor, me mande as capas dos livros que eu vou indicar nos meus stories e Tá, vou mando deixar nos sim. meus destaques, tá bom, meu Ok, querido? pode deixar. Um grande beijo, meu amigo. Obrigado. Obrigada. Boa tarde.